Bom, então vamos dar continuidade à nossa série da leitura comentada do livro Intervencionismo, parte 2 do capítulo 2 agora. Eu decidi cortar em duas partes porque a primeira parte ficou muito longa, já estava dando 38 minutos, então cortei para duas partes. Vamos discutir os dois últimos tópicos do capítulo e dar encerramento a ele nesse vídeo. Sem mais delongas, roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, para quem não viu na intro. Este é um canal de viés auto-libertário, falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E retomando, hoje é a leitura comentada, a parte final do capítulo 2 do livro Intervencionismo. Como é uma leitura comentada, se essa é a sua primeira vez no canal, eu recomendo fortemente que você volte nesse vídeo depois de acompanhar a playlist da série. Para facilitar seu trabalho, aqui na descrição está a playlist da série, como é padrão toda vez que eu faço uma leitura comentada, assim como alguns links úteis que eu deixo por padrão, que são o link para compra ou o download do livro. Você pode comprar o livro através do site da Amazon, que eu estou deixando aqui. Não sou afiliado da Amazon, mas indicando aí pela Amazon na compra, aí vocês podem ir lá e ajudar o canal e eventualmente acabar virando afiliado. Talvez um dia, enfim. Então ajudem o canal lá também. E também tem um link para download do livro. Você encontra ele gratuitamente, o PDF, no site do Instituto Lato Brasil. Se você quiser acompanhar, baixa lá. Aí a gente vai acompanhando a leitura aqui junto. Então você pode ler o capítulo, depois voltar aqui para a leitura comentada. Enfim, aí fica a seu critério. Mas de novo, recomendo fortemente que se é seu primeiro vídeo no canal, volte aqui nesse vídeo depois para poder acompanhar tudo certinho. E se é o caso de você estar vendo o canal pela primeira vez, se inscreva, muito importante. Aqui no canal tem várias leituras comentadas, várias playlists. Dá uma procurada lá na aba de playlist lá do canal, que você vai achar bastante coisa interessante. Tem muito livro já feito a leitura, esse aqui será mais um deles, né? Vamos dar prosseguimento nele hoje. Na descrição também, muito importante, tem o link de todas as redes sociais do canal. Segue lá também, muito importante, que aí você fica sabendo, por exemplo, por que não teve o vídeo da parte 1 ontem. Ele saiu hoje de manhã, porque teve um problema com as thumbs, deu uma atrasadinha, mas nada demais, foi culpa minha, porque eu esqueci de avisar que era pra fazer as thumbs, então... Aí se você... Eu que faço as gravações, quem faz a parte gráfica é a Ana, inclusive o contato dela na descrição, se você quiser pegar aí o contato dela. Aí eu não avisei pra ela que tinha que fazer as thumb, ela não fez as thumb, então falha minha, porque fui cabaço de, não delegar essa tarefa, né? Mas enfim, a gente vai cagada aí, às vezes atrasa os vídeos. Mas saiu aí parte 1 do capítulo, vamos pra parte 2. Lembrando, na descrição também tem os links para apoiar financeiramente o canal, muito importante. Se você puder, apoie o canal através de Bitcoin, Lightning ou Nano, se você quiser ajudar via criptomoedas. Ou você pode apoiar diretamente através do Pix, que é o contato.libertario03@gmail.com. E lá também você encontra o link dos outros parceiros do canal, que são a Loja da Liberdade, na qual você pode comprar camisetas e canecas com temáticas libertárias e ajudar o canal também. Só usar o cupom Liberdade5, que além de ajudar o canal, você ainda ganha 5% de desconto. Uma maravilha. E você tem também a parceria que nós temos com a escola de inglês, a Make Easy English, do Nathan, que é dos nossos, é ANCAP. Então, se você clicar aqui na descrição, você vai encontrar o link do WhatsApp. Sendo direcionado pelo WhatsApp, você vai mandar mensagem para ele e falar: ei, Nathan, vim pelo Libertário 013. Aí ele vai te dar um descontinho lá da hora, para quem é parceiro aqui do canal, quem é indicado do canal. Então, para aprender inglês, tá achando que o Bostil tá intancável demais? Sai fora! Mas sai fora aprendendo a falar inglês. Então, estuda aí na Nathan. Feito esse jabás aí, vamos dar prosseguimento aí na leitura comentada. Eu parei no final do tópico 2, na página 151, então para quem está acompanhando, vou dar início ao tópico 3, que é salário mínimo e desemprego, que é uma outra forma de intervenção do governo no mercado. Entre as diversas medidas de uma política de fixação de preços, as de maior importância prática são aquelas que permitem que a pressão sindical seja o fator dominante na determinação dos valores que devem prevalecer ao longo da escala salarial. Em alguns países, o valor do salário mínimo é estabelecido diretamente pelo governo. O Brasil é um deles, para citar um exemplo. Em outros, o governo interfere nos salários apenas de forma indireta, ao permitir que os sindicatos possam exercer uma pressão vigorosa sobre as empresas e sobre aqueles que estão dispostos a trabalhar por salários diferentes dos determinados pelo movimento sindical. Aqui no Brasil também tem isso, que é o tal dos pisos salariais, que basicamente tem as brigas lá do sindicato, que é tipo assim,
O salário mínimo, por exemplo, aqui deve estar na faixa de R$ 1.200, 1.200 alguma coisa. Mas aí tem tipo o piso da enfermagem. Por exemplo, você não pode pagar mais do que, menos do que, na verdade, sei lá, um exemplo, R$ 2.500 para um enfermeiro. Um exemplo, tá? Não sei quanto que tá. Se eu não me engano, acho que era até mais alto que isso. Cheguei a fazer vídeo sobre isso na época. Tem essa briga. Beleza. Não pode pagar menos do que isso. E se eu quiser ser enfermeiro contratado por um salário mínimo? Não pode, a empresa pode ser processada, enfim, tem as duas coisas no Brasil. Você vê que assim, esse país é uma merda, porque o modelo que o governo fixa salário é uma merda. O modelo que o sindicato fixa salário é outra merda. O que o Brasil faz? Adota os dois. Esse país é intancável. Mas enfim, vamos lá. O salário fixado de forma autoritária tende a causar o desemprego permanente de uma parte considerável da força de trabalho. Tá vendo você, o analfabeto em economia, que fala o salário mínimo é para defender o pobre, senão a empresa vai pagar o mínimo. Não vai, o idiota. Esse argumento, se é que dá para chamar essa ruminada digna de um idiota de argumento, é uma das coisas mais burras que alguém pode defender na vida, assim, que é o salário mínimo. Porque assim, se você defende o salário mínimo só porque você nunca ouviu um argumento contra o salário mínimo, tá tudo bem. Beleza. Provavelmente você foi treinado a sua vida inteira para ser um idiota, para ser um asno mesmo. É isso mesmo que acontece. As pessoas são treinadas para ser idiotas, para serem burras. E tudo bem, não tem um problema você nunca ter ouvido um argumento contra isso e você defender isso. O problema é quando você sabe as consequências disso, você estudou sobre as consequências disso, você sabe, você foi exposto a esse argumento e você continua defendendo isso. Aí, desculpa, aí você é um burro, ruminante, defensor de política genocida e eugenista. É isso, não tem discussão mais. Aí a discussão deixa de ser intelectual, econômica, que é tipo assim, cara, eu sou ignorante nesse assunto, eu defendo isso meio que no piloto automático, eu não conheço. Tudo bem você ser essa pessoa, para isso que serve conhecimento, para isso que serve leitura. Agora, se você é o cara que defende, mesmo sabendo as consequências disso, aí a discussão deixa de ser de cunho ideológico, econômico, passa a ser de caráter, de moral, de ética, e aí, sinceramente, essa gente pra mim tem que ser segregada da sociedade. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Quando isso acontece, o governo, mais uma vez, intervém concedendo algum tipo de auxílio-desemprego. Lembrando, tá? Isso aqui é dos anos 40 do século passado. Parece que o Mises escreveu isso aqui e falou: e se eu descrevesse todas as burrices que tem no Brasil hoje? Ele escreveria mais ou menos isso. Convém esclarecer que quando falamos de salários, estamos nos referindo a salários reais e não a salários nominais expressos em moeda. É óbvio que uma mudança no poder aquisitivo da unidade monetária terá que ser acompanhada, mais cedo ou mais tarde, por uma mudança na expressão nominal do salário. Os economistas sempre tiveram consciência de que os salários também são um fenômeno de mercado e que, se forem fixados por um valor diferente daquele que resultaria do funcionamento do mercado, as forças que neste atuam tendem a fazer com que o salário volte a ter um valor compatível com as condições de mercado. Se os salários caírem para um valor menor do que o prescrito pelo mercado, a competição entre os empresários que desejam contratar mão de obra fará com que eles subam novamente. Se o valor dos salários for fixado em um valor acima do nível de mercado, parte da demanda por mão de obra deixará de existir e a pressão dos que ficaram desempregados fará com que os salários diminuam. O que quer dizer isso aqui? É uma simples relação de oferta e demanda, mas é que a maior parte das pessoas não entende que oferta e demanda também se aplica a trabalho, a mão de obra. Vamos dar um exemplo aqui. Exemplo que eu sempre costumo dar, que funciona bastante, todo mundo consegue entender, uma função que todo mundo consegue entender. Um padeiro. O que um padeiro faz? O padeiro trabalha na padaria, vai fazer pão. Então, digamos que o salário do padeiro seja R$ 3.000. Vamos colocar esse valor. Não tem uma interferência. Vamos imaginar que não tem uma interferência do mercado. O desgraçado do político não mexeu no salário mínimo. Ele deixou, por algum milagre, assim, uma intervenção divina, da divina providência. Esse retardado não decidiu mexer no salário dos padeiros. Deixou os padeiros em paz lá, fazendo os pãozinhos dele lá. Ou cacetinho, dependendo de onde você se chama, né? No Rio Grande do Sul chama de cacetinho, né? É estranho, mas enfim. Gaúcho é meio estranho. Desculpa aí, galera gaúcho que me acompanha. Mas vocês falam do jeito estranho. Tá lá fazendo as médias dele lá. Aqui na Baixada Santista a gente chama de média, tá? Tá fazendo as médias dele lá, beleza.
Sei lá, agora a galera gaúcha tá falando, caraca, os caras do litoral de São Paulo também falam estranho, mas enfim, vamos voltar aqui. Beleza, 3 mil reais por mês pra fazer pão. Tá fazendo lá o pão, beleza? Esse é o valor real de mercado? Cara, você vai na, sei lá, o Joãozinho é padeiro. O Joãozinho vai na padaria do Zezinho, pô, aqui quanto pagar? 3 mil reais. Ah, vou na padaria do Joaquim lá. Aí, pô, quanto que paga? Ah, eu pago 2.950. Não, um pouquinho a menos. Ah, mas qual que é a vantagem? Ah, um pouquinho mais perto da sua casa e tal. Então você vê que, tipo assim, tá. Tem pouquinha variação ali, mas é mais ou menos 3 mil reais. Aí, beleza. 3 mil reais, pô, o nosso amigo aí, o Joãozinho, já digamos que ele seja um padeiro experiente, muito bom tal, ele acha 3 mil reais pouco. Fala, cara, eu já tô num nível ali que eu consigo não só ser o cara que fica só fazendo pão, mas eu consigo gerenciar toda a produção, então eu acho que eu já tô num nível ali um pouquinho melhor. Então ele, digamos que ele arranja um trabalho ali para ganhar 4.500 reais, o valor a mais ali. 50% maior do que o salário médio, né? Vamos colocar que não seria um salário mínimo, mas seria um salário médio. Beleza. E se o governo lá, o retardado do político, sei lá, mudou o governo, a galera fez o L, aí entrou um outro retardado lá, e ele falou, não, eu vou interferir nessa porra. Vou mexer nesse mercado. Aí ele fala, não, o salário novo agora vai ser 4 mil reais. O padeiro não pode ganhar menos de 4 mil reais, que absurdo, 3 mil reais é muito pouco. Eu tirei aqui eu mandei encomendar a pesquisa aqui do IPTC, o famoso Instituto de Pesquisa Tirei do Cu, que tem que ser 4 mil reais o salário. E vai ser 4 mil reais e cala a boca, porque eu que mando essa porra, eu tenho a caneta e pronto. Dane-se, se a realidade discorda de mim, a realidade está errada, eu estou certo. Esses são os políticos para você. Aí beleza, o político burro lá vai lá e fixa o salário em 4 mil. Aí todas as padarias vão ter que fazer uma pergunta para elas mesmas. Eu consigo pagar 4 mil reais para todos os padeiros que eu tenho atualmente na minha equipe? Porque tinha uma certa liberdade ali de salários, digamos, que 3 mil reais era a média, mas não era exatamente 3 mil reais todo mundo. Mas, por exemplo, você poderia pagar, sei lá, 1.800, 2.100 reais para um padeiro em treinamento. Um cara que acabou de terminar o curso, estava ali estudando, e aí depois, à medida que ele fosse melhorando, ficando mais produtivo, você poderia ir subindo o salário dele como uma forma, tipo, ó, cara, te contratou aqui por 6 meses para ver se você não vai fazer merda, entendeu? Você não vai queimar os pão, não vai queimar as roscas. Desculpa a galera padeira aí, mas tem que fazer essa piada. Você não vai queimar muito a rosca aí na padaria aí, então vamos testar você aí. Beleza, o cara é bom, tá? O padeiro tá mandando bem, tá fazendo direitinho. 3 mil reais pra ele aí, manda, sobe o salário. Ou dependendo, até numa região um pouco mais economicamente mais pobre, o salário é um pouquinho menor, enfim, vocês entenderam o ponto. Aí toda a padaria vai olhar e falar, cara, essa galera novata, né, mano? A gente tá pagando 2.100, agora o mínimo é 4 mil. Pô, esse cara não é produtivo bastante pra isso, né? Vamos ter que demitir. E aí você começa a demitir a galera mais nova, menos experiente, pra deixar só a galera mais experiente. Você causa desemprego nas pessoas menos experientes. Quem são as pessoas menos experientes no mercado de trabalho? Jovens que estão iniciando no mercado de trabalho ou pessoas que têm poucas habilidades em outras áreas para trabalho. Geralmente pessoas mais pobres, que não têm tanta condição de fazer um curso, fazer uma capacitação profissional mais avançada, fazem coisas muito mais básicas, né? Vão trabalhar tipo de caixa de mercado, essas coisas. E não estou desmerecendo nenhuma dessas pessoas, tá, que trabalham, são pessoas importantes, são trabalhos importantes na sociedade. Só estou dizendo que eles são trabalhos que tendem a aglutinar pessoas com menor formação acadêmica, né? Porque, assim, você não vai ver, por exemplo, a não ser que seja uma coisa muito maluca, muito bizarra, mas você não vai ver um cara formado em medicina com especialização, sei lá, em neurocirurgia, trabalhando como caixa do mercado. Você vai ver ele trabalhando no hospital. É o natural. E aí o que acontece? Causa esse desemprego. E isso aqui é importante entender agora a outra parte. Se o valor dos salários for fixado em um valor acima do nível de mercado, parte da demanda por mão de obra deixará de existir. O que isso quer dizer? Vamos voltar lá para o exemplo da padaria. Digamos que cada padaria ali, em média, tenha 4 padeiros. Você tem um padeiro ali que é meio que o chefe da produção, né? O cara que cuida de tudo e tal. É o líder, né? Vamos dizer assim. É o cara mais experiente, o cara que tem um salário maior, está num cargo de liderança, tem mais responsabilidade.
é ele que gerencia os recursos, ele que faz a compra, ele toma conta ali do setor, né? Ele é o gerente do setor da padaria, vamos dizer assim. Então ele já é um cara mais experienciado. E ele tem uma equipe ali de 3 caras, né? Digamos que seja uma padaria que trabalha num regime ali de 6 horas, fica 18 horas aberta, né? Então você faz ali 6, 12, 18. 3 turnos de 6 horas e o cara, sei lá, o padeiro, o chefe, ele fica só. Ele faz tipo 8 horas, as outras 10 ele não trabalha. Ou então, vamos simplificar o exemplo. 12, a padaria fica 12 horas aberta, ele faz o turno de 12 horas e cada padeiro faz um turno de 4 horas e esse é o regime de trabalho. Vou dar um exemplo. O que pode acontecer? Você tem que preencher 12 horas de trabalho com 3 funcionários. Ah, mas um desses funcionários é um estagiário que a gente está dando uma oportunidade para ver se dá bom e tal. E agora a gente não consegue pagar para ele o mesmo salário, os outros 2 já estão mais experientes, já estão mais ligeiros, já estão manjando mais. Cara, corta o estagiário e aumenta a carga de trabalho dos outros 2. Então, os outros, em vez de você ter 3 caras trabalhando 4 horas cada, né, em turno, vamos colocar assim, 6 caras, né, no caso, que quando um sai, o outro entra, né, para ficar tudo certinho. Vamos colocar assim que sejam 3 equipes, tá? Aí você faz um corte. Você corta um de cada equipe e você faz 3 equipes de 6 horas, né? Aí, digamos, uma equipe entra às 6 da manhã, sai meio-dia, a outra equipe entra meio-dia, sai às 6 da tarde e aí a padaria fecha. É o horário de fechamento. E aí? Como é que fica? Tá galera perdendo emprego. Parte da mão de obra deixa de existir, que o Mises coloca aqui. Parte da mão de obra deixará de existir e a pressão dos que ficaram desempregados fará com que os salários diminuam. O que isso quer dizer? Que essa galera que foi demitida, ela vai chegar numa outra padaria e falar, cara, mano, tô desempregado, tô ferrado, não tem trabalho, tô precisando pagar as contas aí, tá numa urgência. Mano, se você me contratar por R$ 1.200 eu aceito. Antes o cara ali ganhava, 2.100 mais ou menos, do exemplo que eu dei, cara, dá uma boa diminuição. Pô, me contrata aí por esse valor. O salário diminui. Ou seja, o salário sempre tende a atingir o preço de mercado dele. Qual que é o preço de mercado para salário de padeiro, no exemplo que eu dei? Eu não faço a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia porque eu não tenho a pretensão do conhecimento, eu não sou arrogante igual um político de achar que eu sei qual que é o salário mínimo para todo mundo, para todas as situações. É uma completa distopia, sabe? Essa empáfia, essa arrogância de político de achar que assim, não, o salário mínimo ele tem que ser igual em São Paulo, que é uma região extremamente rica, extremamente produtiva, e ele tem que ser igual também no interior da Bahia, que é uma região extremamente pobre. O mesmo salário tem que ser igual. Gente, eu não sei nem como expressar o quão burro, o quão arrogante, o tamanho da empáfia de um sujeito que defende uma política dessa. É um ódio genuíno pelos pobres, assim, é uma sanha autoritária, genocida, de querer matar pobre, cara. Eugenista, que assim, eu não consigo imaginar um outro ser humano sendo tão repugnante e desprezível a não ser um político para poder implementar uma coisa dessa. Porque assim, se você é idiota e defende isso, você é só um idiota que defende isso. O problema não é você, o problema é o retardado que aplica. É o político que aplica. Porque assim, ideia burra tem de monte. Agora o problema não é ideia burra. Ideia burra é só ideia. Ideias não fazem coisas. O problema é idiotas que aplicam ideias burras. E esses idiotas se chamam políticos. Então, enfim, vamos seguir aqui, vai. Eu já fiz um parênteses muito grande. Até mesmo Karl Marx, talvez o rei dos idiotas, né? Se tem um cara que seja o maior idiota da história da humanidade, o maior burro, o maior asno da história da humanidade, se chama Karl Marx. E os marxistas sempre souberam que é impossível, através de pressão sindical, aumentar os salários de todos os trabalhadores de forma duradoura, acima do nível estabelecido pelas condições de mercado. Os defensores do sindicalismo nunca refutaram esse argumento. Preferem apenas dizer que a economia é uma ciência sinistra. Os argumentos deles são uma piada, né? Enfim. Vamos seguir aqui. Tentar negar que aumentar os salários acima do ponto estabelecido pelas condições do mercado necessariamente provoca uma redução no número de trabalhadores empregados equivale a afirmar que o tamanho da oferta de mão de obra não tem efeito sobre o valor dos salários. Trazendo para uma linguagem mais moderna, é como você dizer que, tipo assim,
a gente aqui no Brasil, né, decidiu imprimir diploma de engenharia. Foi basicamente assim, ó, na impressora aqui maluca, imprime diploma. Qual que foi o resultado da massiva impressão de diploma de engenharia? Você já trocou ideia com um engenheiro dirigindo Uber? Então, é basicamente isso, pra vocês entenderem de forma mais simples. Umas poucas observações serão suficientes para mostrar o caráter falacioso dessa afirmativa. Por que os tenores de ópera são tão bem pagos? Porque a oferta é muito pequena. Se a oferta de tenores fosse tão grande quanto a oferta de motoristas, sua remuneração, supondo uma demanda correspondente, imediatamente cairia para o nível do salário de um motorista. Ou seja, se você você trabalha numa profissão que ela é muito inespecífica, vamos dizer assim, qualquer um pode fazer, você pode ser facilmente substituído, seu salário tende a ser menor. Agora, que nem aqui eu me deu exemplo, um tenor de ópera. Cara, quantos caras conseguem ser tenor de ópera no Brasil? Eu chutaria aí talvez uns 300, 400 caras, ou mulheres, né, também. Essas pessoas ganham bem, porque primeiro que ópera é uma coisa cara, uma coisa que é um turismo meio que de gente rica, né? Então, um concerto de ópera eu imagino que seja caro. Se for de um tenor famoso, deve ser mais caro ainda. Então, essas pessoas têm um salário maior, né? Enfim. Mas vamos lá. Seguindo aqui. O que faz um empresário quando necessita contratar trabalhadores especializados que só existem em quantidade limitada? Oferece um salário maior para persuadir esses trabalhadores a mudarem de emprego. Isso aqui é perfeitamente natural, tá? Especialmente aqui, se tiver alguma galera que trabalha numa área muito específica me assistindo, vai entender que às vezes você recebe propostas de salário de outras empresas para fazer basicamente a mesma coisa que você fazia lá, mas com um salário um pouco maior. A galera que tem carreira em banco, essas coisas do tipo, consegue entender muito melhor essa parte. Mas enfim, vamos lá. Enquanto a sindicalização estava limitada a uma parte da força de trabalho, constituída principalmente por trabalhadores especializados, o aumento salarial obtido através da pressão sindical não chegava a causar desemprego, mas fazia com que os salários da mão de obra não especializada diminuíssem. Os trabalhadores especializados que perdiam o emprego em consequência da política salarial dos sindicatos passavam a disputar uma vaga de trabalhador não especializado, aumentando dessa forma a correspondente oferta. A contrapartida de maiores salários para os trabalhadores organizados é menores salários para a mão de obra sem poder de pressão. O que isso quer dizer? Vamos voltar lá para o exemplo do Uber e engenheiro. Tem tanta construtora assim para contratar tanto engenheiro? Principalmente engenheiro civil? Engenheiro elétrico? Cara, não tem. A gente não está vendo tanto prédio sendo levantado aí. O que vai acontecer? Os motoristas, os Uber aí, né, os Ubers engenheiros, né, vão começar a dirigir. Isso vai diminuir o salário dos motoristas de Uber, porque não o salário propriamente dito, né, porque eles não têm um salário, eles têm um ganho pela corrida, né. Mas quando você começa a ter muito motorista, você tem uma queda no valor da corrida, porque você tem muita oferta e pouca demanda pelo serviço. A demanda ela é grande, mas mesmo assim a oferta é maior do que a demanda, então você tem uma queda no valor de todo mundo. É uma consequência. Mas vamos lá. Mas logo que toda a massa trabalhadora consegue se organizar, a situação muda. Quando isso ocorre, o trabalhador que perdeu seu emprego na indústria onde trabalhava não mais consegue se empregar em outra função. Permanece desempregado, ou seja, sindicalismo gera desemprego. Os sindicatos atestam a validade dessas observações quando tentam evitar o afluxo de trabalhadores na sua categoria ou mesmo no seu país. Quando os sindicatos se recusam a admitir novos membros ou tornam sua federação mais difícil pela cobrança de taxas de admissão elevadas, ou quando combatem a imigração, estão dando a prova de que eles mesmos estão convencidos de que poderia haver emprego para uma quantidade maior de trabalhadores se os salários fossem diminuídos. Da mesma forma, ao recomendar a expansão do crédito como uma maneira de reduzir o desemprego, os sindicatos estão admitindo a consistência da teoria salarial defendida por economistas que eles costumam repudiar, qualificando-os como ortodoxos. Uma expansão creditícia reduz o valor da unidade monetária, fazendo com que os preços aumentem de valor. Se os salários permanecerem estáveis ou pelo menos subirem menos que os preços das diversas mercadorias, isso representa uma redução no salário real. Isso é uma inflação, basicamente. A redução do salário real torna possível empregar mais trabalhadores. Finalmente, devemos considerar como uma homenagem à teoria salarial ortodoxa o fato de que os sindicatos se autolimitam a reivindicar melhores salários.
Os mesmos métodos pelos quais conseguem fazer com que o empresário seja forçado a pagar salários 10% acima dos valores que prevaleceriam no mercado não obstruído, também poderiam ser usados para conseguir salários ainda maiores. Por que não reivindicar um aumento de 50% ou 100%? Os sindicatos sabem que se assim procederem, um número ainda maior de seus membros perderá seu emprego. Então, é uma briga que tem aí. O economista considera que o valor do salário é um fenômeno de mercado. Entende que, num dado momento, os salários são determinados pela oferta existente de meios de produção e de mão de obra e pela demanda por bens de consumo. Se, por um ato de intervenção, os salários forem fixados por um valor maior que o valor de mercado, uma parte da oferta de mão de obra não conseguirá emprego. O desemprego aumenta. A situação é precisamente a mesma que no caso de qualquer mercadoria. Se o proprietário de uma mercadoria pedir um valor acima do valor de mercado, não conseguirá vender todo o seu estoque. Se, entretanto, como sustentam os que são favoráveis a que os salários sejam estabelecidos pelos sindicatos ou pelo governo, os salários não são determinados pelo mercado, é o caso de perguntar: por que não aumentar os salários ainda mais? Obviamente, é desejável que os trabalhadores tenham a maior renda possível. O que impede os sindicatos de assim reivindicarem, senão o medo de um desemprego ainda maior? Eu vou dar um exemplo aqui que eu passei com o sindicato e o porquê que eu absolutamente odeio o sindicato, desprezo os sindicatos e sindicalistas com todas as minhas forças. Quando eu trabalhava na Tivit, lá em 2015, se eu não me engano, 2014, alguma coisa assim, acho que foi 2015 provavelmente, teve uma discussão ali, né, para poder aumentar o salário mínimo, né, porque todo ano tinha o tal do que é chamado de dissídio, né, que é basicamente o salário mínimo aumenta, tem que aumentar o salário. A empresa tinha vindo de um ano, eu não lembro se era 2014 ou 2015, eu não sei, eu sei que tipo assim, eu não lembro agora exatamente o ano, mas a empresa veio do ano que ela teve um faturamento líquido de R$ 1 bilhão. Líquido, tá? Pagando todos os impostos, encargos, folha salarial, simplesmente a empresa deu 1 bilhão. Aí, o sindicato foi negociar com a empresa para poder aumentar o salário. Na verdade, a Tivit chamou o sindicato para negociar. A cara de pau da Tivit foi ridícula. Que é tipo, gente, a gente não tem dinheiro para poder pagar o salário dos funcionários, então a gente vai fazer uma proposta aí para poder parcelar isso aí, que não sei o que e tal. O parcelamento foi o seguinte: vocês vão receber a primeira parcela, vocês vão continuar recebendo em janeiro, fevereiro, março o seu salário regular, ou seja, sem o aumento. Em abril a gente vai pagar todos os valores retroativos, aumentando metade do salário. Aí de abril até agosto vocês vão receber metade do aumento do salário e em agosto a gente paga todo o resto. Lembrando, a empresa deu 1 bilhão, tá? De faturamento. Aí eu descobri como é que o sindicato funcionava. Eu achei isso a coisa mais abjeta que tinham feito. Eu falei, eu não concordo com isso. Quem foi que autorizou em meu nome fazer uma merda dessa? Eu quero todo o meu salário agora. Eu não estou interessado em negociação com o sindicato, eu não estou interessado em porcaria nenhuma disso. Eu quero o meu dinheiro. Eu trabalho, o salário aumentou, eu quero o meu dinheiro. Essa era a minha exigência. Mas que foi na convenção coletiva. Eu cheguei no meu supervisor e falei, eu estou cagando para a convenção coletiva. Eu quero saber do meu dinheiro agora. Senão eu vou entrar na justiça. Aí, não, mas é a convenção coletiva, como você é afiliado com o sindicato. Eu falei, eu nunca me filiei a sindicato algum, como que eu sou filiado a sindicato? Aí ele falou, não, que a filiação é obrigatória, que você tem um desconto de não sei o quê, e eu nunca tinha me ligado nisso. Aí eu descobri que tem o golpe do sindicato obrigatório, tal, contribuição sindical, imposto, enfim. Aquela fagulha de anarcocapitalismo começou a despertar dentro de mim, sabe? Porque não é só sobre você ficar puto com o governo, é sobre você ficar puto com corporação bandida, que ia falar, a gente não tem dinheiro para poder pagar o salário. Filha da puta, faturou 1 bilhão no ano passado e não tem dinheiro para pagar 60, 70 conto de aumento de salário para funcionário. Era nesse nível ridículo. E pior, você não recebia uma correção monetária por isso, porque se você tem um valor se você fica devendo para alguém, tipo um banco, por exemplo, em 8 meses, cara, você chega pro banco e fala assim, banco, eu sei que eu tô te devendo, tá? Eu tô consciente disso, mas vamos fazer o seguinte, eu vou pagar você só em agosto e eu quero que você não cobre juros, atualização, correção, multa para trás, enfim, nada disso, até agosto. O banco vai rir da sua cara e falar, ha, vou rir de ti. E vai carcar você, basicamente. Foi o que a empresa fez. Eles pagaram sem nenhum tipo de correção monetária, atualização financeira, nada. Só tipo o valor do salário e cala sua boca porque foi a convenção coletiva. Daquele momento em diante eu passei a desprezar sindicatos e eu continuo até hoje. Já vão fazer, sei lá, quase 10 anos, que eu não lembro exatamente a data. Foi 2014, 2015.
Mas só para vocês entenderem como que sindicato é uma merda. A esses argumentos, os sindicatos respondem: não estamos lutando por salários elevados, e sim por salários justos. Que era exatamente o discurso deles. Mas o que significa justo nesse caso? Se aumentar os salários por meio de uma intervenção não provoca efeitos prejudiciais aos interesses dos trabalhadores, injusto seria não aumentá-los ainda mais. O que impede os sindicatos e os agentes do governo, a quem é confiado o papel de árbitro nas disputas salariais, de determinarem salários ainda maiores? Em alguns países chegou a ser exigido que os salários fossem fixados de tal maneira que toda a renda dos empresários e capitalistas que excedessem o correspondente a uma remuneração pela atividade gerencial fosse distribuída entre os trabalhadores. Para que esse objetivo fosse atingido, os empresários foram proibidos de demitir trabalhadores sem uma autorização do governo. Olha o nível de ditadura. Aqui no Brasil é mais ou menos igual. Com isso, conseguiu-se, no curto prazo, que o desemprego não aumentasse. Mas, a longo prazo, os efeitos foram prejudiciais aos interesses dos trabalhadores. Se os empresários e capitalistas não recebessem os lucros e os juros que lhes correspondiam, eles não iriam morrer de fome ou viver da caridade alheia. Subsistiriam consumindo seu próprio capital. O consumo de capital, entretanto, muda a relação capital-trabalho, diminui a produtividade da mão de obra e, no final das contas, acaba reduzindo os salários. Você não consegue escapar de uma inexorável lei do mercado, basicamente. No próprio interesse dos assalariados, deve-se evitar que o capital seja consumido. Porque se a empresa começa a consumir o próprio capital, ela pode ir à falência, e aí todo mundo está empregado e demitido. É preciso enfatizar que essas considerações se referem apenas a um tipo de ação sindical, qual seja a política de aumentar os salários acima dos valores que prevaleceriam no mercado não obstruído. Outras atividades que sejam ou venham a ser empreendidas pelos sindicatos fogem ao escopo dessa análise. Então, Mises deixando claro. Vamos entrar aqui no último tópico do vídeo, então. As consequências políticas do desemprego, que é na página 156 e é o tópico que encerrará o livro, o capítulo na página 158. Então é curtinho, basicamente. É só esse pedacinho aqui da 156. Tá vendo aqui, ó. E depois é a 57 e a 51. O desemprego como um fenômeno permanente de considerável magnitude tornou-se o principal problema político de todos os países democráticos. Que milhões fiquem permanentemente excluídos do processo produtivo é algo que não pode ser tolerado, mesmo que seja por um curto período de tempo. Um indivíduo desempregado quer trabalhar, quer ganhar um salário, porque considera que as oportunidades que o emprego lhe proporciona são maiores do que o duvidoso valor do ócio na pobreza. Fica desesperado porque não consegue encontrar trabalho. É entre os desempregados que os aventureiros e os aspirantes a ditador costumam recrutar suas tropas de choque. A opinião pública considera que essa situação de desemprego é uma prova do fracasso da economia de mercado. Olha como isso aqui não muda. 90 anos, né, mais ou menos, que isso aqui foi escrito, quase 100 anos, enfim. 80 e poucos anos. E é a mesma coisa. É incrível como o debate avançou tão pouco. O público acredita que já ficou demonstrada a incapacidade de o capitalismo resolver os problemas de cooperação social. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua hoje, algumas pessoas vão falar isso. O desemprego é apresentado como um inevitável resultado das antimonias, das contradições da economia capitalista. O que a opinião pública não percebe é que a causa real do permanente desemprego em larga escala deve ser atribuída à política salarial defendida pelos sindicatos e ao apoio que o governo tem concedido a esse tipo de política. A voz do economista não chega a ser ouvida pelo público. É sempre assim, ele é ignorado. É crença geral, entre as pessoas leigas, que o progresso tecnológico tira de muitas pessoas a possibilidade de seu próprio sustento. Por essa razão, as guildas perseguiam os inventores. Por essa razão, os artesãos destruíam as máquinas. Esses caras que destruíam as máquinas eram chamados de luditas, tá? Se você pesquisar sobre isso, eu vou deixar alguns materiais sobre os luditas aqui na descrição, porque eu acho que vale uma leitura complementar a isso. Então eu vou deixar aqui na descrição. São casos muito interessantes, tá? Mas vou deixar como uma parte aqui, não vou comentar muito sobre isso, porque senão o vídeo vai ficar muito mais longo, e já tá longo pra caramba, né? Enfim, seguindo aqui. Hoje em dia, os que se opõem ao progresso tecnológico recebem o apoio de pessoas que são habitualmente consideradas cientistas. Em livros e artigos afirmam que o desemprego tecnológico é inevitável, pelo menos no sistema capitalista. Como meio de combater o desemprego, recomendam que a jornada de trabalho seja reduzida, como os salários devem ser mantidos sem alteração, ou diminuindo menos do que proporcionalmente, ou até mesmo aumentados. Isso significa que na realidade os salários estão sendo aumentados, e por consequente, também o desemprego. Recomendam que sejam implementados programas de obras públicas para gerar emprego.
Mas se os recursos necessários são oriundos da arrecadação de impostos ou da emissão de títulos, a situação permanece a mesma. Os recursos usados nesse projeto são retirados de outros projetos e o aumento da oportunidade de desemprego no setor da economia é neutralizado pela redução no outro setor do sistema econômico. Que é um exemplo moderno de intervenção que está acontecendo no mercado. O governo Lula, na época da gravação desse vídeo, está discutindo aí reduzir a semana de trabalho para 4 dias, né? Para colocar segunda, terça, quarta e quinta, em vez de 6 a 7, entre 5 e 6 dias, né? Que geralmente segunda a sábado ou segunda a sexta. Então, estão vendo isso aí. E, obviamente, vão querer manter o salário, né? Então, vai acontecer o que o Mises escreveu aqui, que é um aumento de salário na prática. Finalmente, acabam recorrendo à expansão de crédito e à inflação. Mas, com preços aumentando e salários reais diminuindo, as reivindicações sindicais com maiores salários ficam cada vez mais intensas. Não obstante, devemos mencionar que a desvalorização da moeda e medidas inflacionárias semelhantes conseguiram, em alguns casos temporariamente, suavizar os efeitos da política salarial dos sindicatos e reduzir por algum tempo o crescimento do desemprego. Comparado com a forma ineficaz com que é tratado o problema de desemprego nos países habitualmente chamados de democráticos, os ditadores conseguem ser muito mais bem-sucedidos. O desemprego permanece se forem adotadas formas de trabalho compulsório, como prestação de serviço militar, criação de campos de trabalho ou qualquer outra forma compulsória de prestação de serviço. Os trabalhadores nesses empregos terão que se dar por satisfeitos com salários bem menores que o recebido por outros trabalhadores. Gradativamente, uma redução dessa diferença irá ocorrer, seja pelo aumento dos salários dos que trabalham nessa frente de serviço, seja pela diminuição do salário dos demais trabalhadores. O sucesso político de alguns governos totalitários se deve, sobretudo, aos resultados obtidos na sua luta contra o desemprego. Então, é aquilo. Tu pega a União Soviética, por exemplo. Como é que você resolve o problema do desemprego que tinha na União Soviética? É fácil. A gente constrói um campo de concentração na Sibéria, a gente aponta um fuzil para a cabeça do cara e fala: ou você entra no trem que vai levar você para a Sibéria, ou a gente mata você. Pronto, você reduziu o desemprego. É uma forma fácil. Você constrói um gulag, coloca a pessoa lá, obriga ela a trabalhar até a morte e se ela morrer, não. É estatística. Foi basicamente assim que Stalin e os comparsas dele mataram 60 milhões de pessoas na União Soviética. Bom, 12 deles foram de fome deliberadamente por causa do Holodomor, né? Mas enfim, isso encerra o capítulo 2. O capítulo 3 será bastante interessante, tá? Que o Mises vai tratar o problema da inflação e a expansão de crédito. Pra quem é macaco velho aqui no canal, esse vídeo vai ser basicamente um remake de um vídeo que eu já fiz, que é o vídeo que eu tava falando sobre inflação. Pra quem já viu esse vídeo, eu vou manter esse vídeo no ar ainda, tá? Eu não vou apagar, mas... e também não vou colocar ele na playlist, porque é um vídeo antigo, então é uma boa oportunidade de refazer o vídeo. Mas basicamente, pra quem já viu aquele vídeo, vai ser um remake dele, basicamente. A discussão vai ser a mesma, a leitura comentada do capítulo 3. Na época eu fiz só ao capítulo 3, que eu queria fazer um vídeo standalone explicando o que é a inflação, usando os argumentos do Mises, né? Então, amanhã acredito que não deva sair essa outra parte, mas tá saindo na sexta-feira, talvez no domingo aí eu solte alguma coisa. Se você estiver vendo isso no futuro, não realmente importa, porque a leitura comentada já estará concluída, então aqui na descrição playlist para você acompanhar todos os vídeos. Agradeço a todo mundo que assistiu. Novamente, se inscrevam, comentem, compartilhem, colaborem com o canal financeiramente se você puder, com qualquer valor que seja possível. Agradeço a todo mundo que assistiu por esse vídeo. É isso. Tchau, tchau.